E eu estou aqui para compartilhar com você a respeito de um povo. Um povo que decidiu trilhar um caminho, mas ele só trilhou um caminho porque havia um líder. E esse líder que eu quero compartilhar com você é Moisés. Moisés foi um grande homem, nós conhecemos a respeito do desbravar de Moisés. Um homem que foi livrado da morte, um homem que não tinha um destino sequer, um momento de muita tensão social, onde todos os filhos do sexo masculino do povo hebreu estavam ali enfadados à morte. Ele foi liberto dessa situação, foi parar na casa de Faraó, cresceu por um tempo lá, e depois ele entendeu que o lugar dele não era ali, e o Senhor o levou para o deserto. No deserto ele constituiu uma família, Deus deu a ele uma vocação, uma missão. Ele volta então para o Egito com essa missão. Ele enfrenta o Faraó, enfrenta o seu passado, vence o seu passado, se torna um arauto, um porta-voz do Senhor. E ele então, debaixo daquelas 10 pragas, junto ao Senhor, num propósito divino, ele se torna uma prefiguração de Cristo como o libertador do povo que estava escravo. Aqueles que foram tirados para fora, são tirados do Egito. E é neste momento na história que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite. É em Êxodo capítulo 13, versículo 7, a partir do versículo 7. Quero convidar você a ligar a tua Bíblia aí. Êxodo capítulo 13, versículo 7. Um momento específico, um momento pivô na história. Após a 10ª praga, a instituição da Páscoa, Faraó então entende, desistido de todas as suas tentativas de segurar aquele povo na escravidão, ele decide liberar aquele povo junto com Moisés. Em Êxodo 13, 17, o texto diz assim para nós: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. E pode parar por aqui por enquanto. Amados, veja como Deus trabalha com o seu povo. Muitas vezes nós conhecemos ao Senhor por meio de uma mensagem, por meio de um irmão, por meio de um amigo, por meio de um culto, por meio de um evento, por meio de um grupo pequeno. E nós ouvimos falar a respeito de um Senhor, de um Salvador, de alguém que pode nos levar, nos tirar das trevas e nos levar para essa maravilhosa luz. Alguém que pela graça, por meio da fé, é capaz de transformar o nosso destino de eternidade. E esse Deus então, ele vem e ele faz tudo novo. E justamente por fazer tudo novo, ele é atípico, ele faz aquilo que é o improvável. Ele faz aquilo que não é o óbvio, ele faz aquilo que é para mudar a nossa forma de viver, de pensar. É como se ele dissesse, ok, se você então decidiu caminhar comigo, eu vou te conduzir para um lugar diferente. E é o que ele faz aqui com o seu povo. Ele diz, olha, eu não vou conduzir esse povo para o caminho dos filisteus, para que porventura o povo não se arrependa, porque eles vão olhar os filisteus, eles vão ter que guerrear, eles não estão prontos para isso. Então eu vou conduzi-los a um caminho diferente, a um caminho que eles vão ter que conhecer o poder manifesto de Deus. E se você está vivendo a tua vida cristã e você ainda não conheceu o poder manifesto de Deus, eu quero dizer para você que Ele existe. E o Senhor, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se estes somos nós, então há grandes coisas à nossa espera. Mas não serão pelos caminhos ordinários. Não será pelo caminho principal, não será pela avenida larga, mas é no caminho estreito, queridos. É no lugar onde nós quase não encaixamos.
E precisamos então nos moldar e nos curvar e nos dobrar para entrarmos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós então caminhamos nessa direção, nós começamos a desfrutar não somente de uma obediência, mas de um poder que está junto, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E então Deus decide passar aquele povo hebreu que estava acostumado com uma consciência e uma cultura de escravidão, para um ambiente onde o poder de Deus seria exercitado e seria ali, apareceria perante todos eles. Nós sabemos que por muitos momentos na palavra de Deus o Senhor faz isso. O Senhor faz isso quando Saulo é derrubado do próprio cavalo pelo próprio Cristo, quando vê a luz de Cristo. No momento em que Abraão vê a sarça se queimar, mas não se consumir. No momento em que Moisés recebe a vara que se transforma em serpente quando cai no chão. No momento em que Samuel é acordado pelo Senhor, ele vai questionar o profeta Eli se estava o chamando. Ou no momento em que os discípulos veem constantemente Cristo fazendo os milagres. Há uma jornada de poder sobrenatural de Deus para os seus. Há uma jornada de fé e não de vista. Há uma jornada onde nós devemos fechar os nossos olhos para ver. Há uma jornada onde nós devemos deixar as nossas sensações, o nosso tato, o nosso paladar, a nossa audição de lado, porque ela é na nossa espiritualidade. É uma jornada em que o Espírito Santo, que agora que habita em nós, é capaz de nos conduzir, e na verdade é o único capaz de nos conduzir. É nesse momento então onde o Senhor decide mudar a rota. O Senhor decide fazer tudo novo. Até o trilhar do caminho, até os primeiros passos. Aquele povo havia abandonado o Egito. Aquele povo havia acreditado na promessa de Deus. Aquele povo sabia que estaria indo para uma terra que manava leite e mel. Aquele povo sabia que por meio das 10 pragas Deus era com eles. Mas eles precisavam então agora dar os primeiros passos em obediência ao Senhor para desfrutarem do sobrenatural dele. E nós vemos então a história continuando lá no versículo 21 de Êxodo 13. E o texto diz: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Que caminho é esse? O caminho de Deus. O caminho de Deus que é perfeito. O caminho de Deus que não é o do homem. O caminho de Deus que não é o meu e o teu. O caminho de Deus que não é o desse mundo, é o caminho de Deus. E eu creio que a casa de oração tem trilhado o caminho de Deus. A casa de oração por 20 anos vem trilhando o caminho de Deus. E continuará trilhando o caminho de Deus. E eu creio que na dependência, assim como vocês estão vindo até aqui, permanecendo nessa dependência, o Senhor os conduzirá e continuará os conduzindo para pastos verdejantes, para uma terra que emana leite e mel, para lugares de sombra e água fresca, para o deleite do nosso espírito, do nosso homem interior. Mas não se engane, porque é necessário uma postura, é necessário uma fé que tudo suporta, é necessário uma fé que em tudo crê, e crê nas coisas do Senhor, crê na sua voz. E durante a noite, e numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, na dependência do Senhor de dia e de noite, de um Deus que não dorme, de um Deus que não descansa, e que enquanto nós descansamos, Ele trabalha por nós. E o Senhor então, Ele conduz, e ainda que Ele conduza com sinais, muitas das vezes nós desconectamos os sinais com as intervenções de Deus. Nós desconectamos os sinais com o operar de poder e de maravilhas que muitas das vezes Ele quer de nós. O povo estava sendo conduzido pelo Senhor por um caminho novo. Eles estavam sendo conduzidos por um caminho diferente. Imagine só que no meio daquele povo muitos poderiam dizer: ei, mas eu conheço um caminho mais fácil. Está estranho isso aqui, Moisés, para onde Deus está nos levando?
Para onde essa coluna de fogo, esta nuvem, estão nos levando? Moisés, parece que a gente está ficando encurralado. E é literalmente isso que Deus faz com o seu povo. Ele encurrala o seu povo. Ele encurrala o seu povo. Olha o que acontece no capítulo 14, versículo 10. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Amados, eles haviam mal começado uma nova jornada, e eles já estavam reclamando para Moisés a respeito dos caminhos de Deus. Tem algum ser humano aí vivo? Levanta a mão. Somos nós estes, amados. Somos nós estes quando a dúvida aparece, quando a incerteza aparece, quando algo sobrenatural precisa se dar e não há outro caminho a não ser o sobrenatural. Ainda que o Senhor nos recheie de sinais, no momento do sobrenatural vem a dúvida. No momento do sobrenatural vem o questionamento. No momento do sobrenatural vem a incógnita, onde nós dizemos: poxa, será que Deus de fato tinha algo para nós? Será que Deus de fato tinha algo para mim e para você? Será que Deus de fato tinha algo para este povo? E Ele tinha algo de fato para este povo. Ele precisava ensinar este povo algo celestial. Ele precisava mudar o conceito deste povo para aquilo que ele tinha a entregar. E aqui eu quero fazer um parênteses e dizer a você que eu creio que Deus tem grandes e nobres coisas para a igreja, casa de oração, a partir de agora. Mas para isso, Ele precisa te encurralar. Para isso, Ele precisa te tirar da zona do conforto. Para isso, Ele precisa te tirar das grandes avenidas que te levam à zona de conforto, para falar contigo e que você então exercite a tua fé, para estar pronto para estes novos níveis de glória que Ele tem para você. Há uma reação que Ele requer de nós. Há um posicionamento, há uma postura que Ele requer de nós. E essa postura, ela é gerada no âmbito da espiritualidade. É quando eu e você encontramos propósitos maiores, de fora para fora de nós. Veja que os 2 mandamentos que Deus deixa para nós é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É para fora. É no vertical, é no horizontal. É no vertical, é no horizontal, é para fora. E Deus precisava ensinar isso a este povo. Se fosse muito fácil simplesmente sair, até então Moisés estava guerreando. Moisés estava ali pleiteando perante o faraó, mas era necessária uma postura do povo, era necessária a postura de algo que fosse além daquilo que o Senhor já tinha ensinado. Então nós vemos um povo que imediatamente se amedronta, que imediatamente recua, imediatamente começa a pensar na desgraça. Essa é a nossa realidade, vamos morrer por aqui. É até aqui tá bom, até aqui acabou. Quer dizer, na verdade, não tá bom não, a escravidão era melhor do que isso. Morrer aqui não, olha que saudades de levar umas chibatadas de vez em quando. Porque agora eu vou morrer no fio da espada. O que vai ser da minha vida? Eu até que curtia ser escravo. Naquele momento, então, aquele povo começa a reclamar a Moisés. E amados, o medo toma conta. E o medo, deixa eu dizer algo a você, o medo paralisa as nossas vidas. O medo paralisa as nossas vidas. O medo nos faz querer regredir. O medo nos torna escravos de visão e não cooperadores de missão. Muitos poderiam chegar ali ao lado de Moisés e perguntar a Moisés: qual é a ordem de Deus?
O que Deus está querendo com isso, Moisés? Vamos lá, o que precisa fazer, Moisés? É jejuar, é orar, é mudar a nossa estratégia, o que precisa fazer? Não, eles foram para Moisés para reclamar. Eles foram para Moisés para murmurar, eles foram para Moisés para chegar e falar, lascou, Moisés, e a culpa é tua. O medo nos tira o brilho do novo, algo novo. Eu fiquei admirado em chegar nessa igreja e ver o novo. Isso aqui é novo. Isso aqui é imutável. Amém? Isso aqui não tem vírgula que se muda, não tem ponto que se muda, não tem palavra que se acrescenta e nem que se retira. Mas a comunicação, o ambiente é novo. Fala comigo, fala com você, fala com os nossos filhos, fala com a próxima geração. Isso é lindo. Mas o medo nos tira o brilho do novo. E se Deus traz uma estratégia nova? E se Deus direciona um novo caminho? E se Deus traz algo que pode causar uma nova revolução? Será que estaremos prontos? Ou será que correremos com saudades da escravidão para trás e voltaremos? E não, eu quero voltar, eu quero viver como era antes. Eu me lembro uma vez, recentemente nós colocamos a iluminação de LED lá na nossa igreja, no refúgio. E na semana seguinte, eu recebi um casal lá no meu escritório, dizendo, pastor, eu estou... o casal disse, nós estamos deixando a igreja. E eu falei, por quê, queridos? Poxa vida, era um casal de fora que trazia um calor de um outro estado, e era uma coisa muito gostosa que estava sendo gerado no relacionamento nosso. E eles disseram, pastor, essas luzes de LED... Eu segurei para não rir. Mas eu olhei para eles e eu falei, amados, vocês estão de brincadeira comigo. Não, pastor, essas luzes de LED, isso lembra a nossa época da discoteca. Você já viu alguém falando discoteca? Eu pensei comigo, não tinha nem LED na época, né? Mas tudo bem. Aí, eu olhei para eles e eu falei, sério, amados, que vocês vão romper um relacionamento por conta de uma luz, de uma lâmpada. E a moça estava de batom e calça jeans. Aí eu falei, você sabia que calça jeans já foi do capeta um dia? Você sabia que batom vermelho era pior ainda? E não teve jeito, amados. Ali, enfim, foram embora mesmo, infelizmente. Lamentavelmente, eu me entristeci naquele dia. Mas muitas vezes nós lidamos com o novo desse jeito. Muitas vezes nós lidamos com o novo, o frescor do Senhor, a estratégia nova, a direção nova do Senhor desse jeito. A gente repreende, às vezes até em nome de Jesus. A gente fala, não, eu não quero lidar com isso, eu não vou caminhar nisso, eu não vou avançar, isso não é de Deus. Eu imagino que até muitos irmãos ali disseram, nossa, eu lembro quando Deus falava comigo quando eu era escravo. É bem capaz. Bem capaz. O medo, ele nunca vai nos permitir ousar. O medo nos rouba a curiosidade santa, a curiosidade do novo, a curiosidade da próxima estação, daquilo que Ele tem para fazer. Amados, se nós somos chamados de igreja, eclésia, chamados para fora da escravidão, em direção à terra prometida, que é o céu, no momento em que tivermos o nosso corpo glorificado, amém? Tem alguém aqui que vai para o céu? Aleluia! Então nós estamos em constante movimento. Quem está em direção à terra prometida e saiu da escravidão está andando. É por isso que de dia tinha um sinal e de noite tinha outro. Porque há um movimento, há um caminho, há um percurso. Isso não é só dentro de nós, mas é fora de nós. É em nós e é através de nós. Este povo então precisava aprender algumas coisas. E num determinado momento, onde o Senhor traz a sua direção, lá no capítulo 14, versículo 15 de Êxodo, o Senhor diz a Moisés o seguinte, 2 pontos. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Que braveza, né? Poxa vida, imagina você com um mar na frente, um exército atrás. A coisa mais crente a se fazer é perguntar para Deus o que fazer, não é verdade? Não, eu faria isso, falar, Senhor, lascou, e agora? O que eu faço? E agora, José, né? Aí Deus fala, por que você clama a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. O quê? Deus manda Moisés dividir o mar. Deus não fala, eu vou dividir. Moisés, sai da frente. Não. Ele fala, levanta o teu bordão, estende a mão e divide-o. E ainda numa intensidade, por que clamas a mim? Você já não deveria saber o que você tinha que fazer, Moisés? Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amados, o povo recebe direção. E aqui eu quero dizer algo a você que me pegou quando eu estava lendo nisso e veio como revelação no meu coração. Muitas das vezes nós entendemos e interpretamos esse texto de forma errada. Sabe por quê? Porque nós nos colocamos como o povo. Nós nos colocamos como aquele que é conduzido por um outro alguém. Eu quero dizer a você que isso aconteceu na época da Igreja Apostólica Romana. Isso aconteceu no momento veterotestamentário, quando havia um sumo sacerdote que levava o pecado de todo o povo mediante o Santíssimo Lugar e fazia ali como propiciação um momento, uma vez por ano, e ali todo o pecado daquele povo era lavado e remido. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, amém? Ele veio, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está assunto e assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele ressuscitou como o primeiro de muitos. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora há um sacerdócio universal, onde todos nós que somos a igreja, recebemos esse empoderamento e esta vocação do ID. Então eu quero dizer a você que a forma certa de ler esse texto é quando nós vemos o povo como o mundo que Deus amou de tal maneira, e enxergamos nós na pessoa de Moisés. Porque eu e você agora temos o ministério da reconciliação. Se eu e você temos o ministério da reconciliação agora, quem é que abre o mar? Eita! Eu e você abrimos o mar para o mundo que Deus amou de tal maneira. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você no aniversário de 20 anos de igreja, meus irmãos? É hora de afiar esse cajado aí. É hora de preparar esse bordão. É hora de levantá-lo, estender as mãos e abrir este mar. É hora de se preparar para o novo de Deus. É hora de amar o mundo assim como Deus amou, para que eu e você continuemos o ministério da reconciliação que nos foi apresentado como modelo dos modelos, Cristo Jesus. Eu e você somos muito mais do que uma massa sentada num banco. Eu e você somos muito mais do que alguém que está engajado dentro da igreja para cumprir um deleite ou um prazer ministerial. Eu e você somos chamados para fora. Eu e você somos convocados como missionários no oikos, no mundo em que nós estamos, no contexto em que nós estamos, para fazermos discípulos e levarmos pessoas para a salvação. Será que poderemos usar um dia as palavras de Paulo? Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Esse é o nosso chamado, meus amados. És o auxiliador,
aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu irei à frente, eu aplanarei o caminho, eu guiarei vocês. Vão fazendo discípulos, vão libertando os enfermos, os endemoniados, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos avançar, igreja, vamos correr essa nossa jornada, combater o bom combate. Oh, igreja amada, é dia de festa, mas é dia também de lembrar do bordão, do cajado, é dia de avançarmos, é dia de recebermos essa responsabilidade, junto com essa autoridade que nos foi dada. Existe uma cidade para ser conquistada, existe uma cidade para ser amada, existe uma cidade para ser acolhida, e esse lugar vai ficar pequeno demais para isso, vai ficar pequeno demais, em nome de Jesus. E sabe o que acontece no final? Quem vai cuidar dos problemas dos inimigos é o próprio Deus. Ele é glorificado quando, preste atenção nisso, ele só é glorificado quando Moisés faz o que tem que fazer. Ele só é glorificado quando eu e você reagimos àquilo que Ele pede de mim e de você. Quando nós damos o primeiro passo, quando nós levantamos o bordão, quando nós caminhamos na sua direção, então Ele vem, Ele opera milagres, Ele opera maravilhas, Ele faz grandes coisas, e aí Ele é glorificado. Eu quero contar um testemunho para você de um amigo meu. Nós caminhamos um tempo em Orlando, eu pude pastoreá-lo por um período. Ele voltou para São Paulo, mora em Jundiaí hoje, e ele me ligou chorando há um tempo atrás, e ele disse: Gê, eu preciso contar para você o que eu vivi hoje, meu irmão. Falei: fala, Esté. Ele é meio fora da casinha mesmo, eu gosto das histórias dele, que é sempre uma coisa mais louca que a outra. E ele falou para mim: cara, eu estava no trânsito, e aí, sabe como é que é Jundiaí, aquele calor e tal, e meus vidros estavam abertos, e eu estava no trânsito parado, engarrafado, olhei para a direita, tinha um outro carro também, e tinha uma senhora, e essa senhora estava segurando no volante, mas ela estava com o pé no painel, pé descalço assim no painel, e fazendo uma feição de dor. E eu ali, o trânsito parado, não podia ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eu olhei, aquilo me incomodou, perguntei: ô moça, a senhora está com algum problema? Está com dor? Imagina, já começou a loucura aí, né? E ela virou assustada assim: tô com dor sim, meu filho, no pé. Aí ele olhou e falou: faz o seguinte, para ali naquele posto de gasolina, a senhora acredita em Deus? Na janela, no trânsito. Eu acredito. Então eu vou fazer uma oração pela senhora. Aí a mulher ligou o pisca, ele ligou o pisca, foi atrás dela, pararam no posto de gasolina. Ela abriu a porta do carro, ele saiu também. Ela sentada no banco do carro com o pé para fora, ele foi ali, se ajoelhou e começou a orar pelo pé dela. Senhor, em nome de Jesus, cura o pé dessa mulher, o Senhor sabe todas as coisas, parará, parará, amém. Olhou para ela e falou: passou? Ela falou: tá melhor. Sabe aquela resposta elegante? Né? Você sabe que não aconteceu nada, né? Não, amém, vai passar em nome de Jesus, né? Você fica até constrangido pela pessoa que orou. Aí ele falou: não, passou ou não? Ela falou: não passou. Vamos orar de novo? Amém. Aí ele colocou o pé de novo. Senhor, em nome de... O Espírito Santo falou: cospe no pé dela. Pior é que tem até embasamento bíblico para fazer uma loucura dessa, né? Não falou cuspir no olho, falou: menos mal, né? Beleza. E ele lá, meu Deus, lutando com aquilo, né? Imagina, gente, pelo amor de Deus. Aí, de repente, naquele momento, ele pega, olha para cima assim, viu que ela estava com o olho fechado, falou: é agora. E cuspiu no pé dela. E aí deu aquela limpadinha assim, orando junto, né? Ainda bem que não era lama, senão já estava feio, já botava no olho, né? Num dedinho que estava, enfim. Aí ele orou em nome de Jesus, amém. A hora que ele olhou para cima, ela estava chorando. Ela falou: eu não sinto mais nada. Deus espera de mim e de você uma reação àquilo que Ele pede para nós. Sabe o que aconteceu?
não só aquela senhora foi para a igreja, mas todos os frentistas daquele posto de gasolina. Quantos nessa noite podem dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos nessa noite não querem ficar sentados assistindo uma revolução, mas querem ser o próprio revolucionista? Eu quero ser esse. Eu quero ser esse. Nós estamos vivendo tempos em São Bento do Sul de desafiar a igreja. Desafiar a igreja. Sabe por quê, amados? Porque Jesus fala que nós faríamos obras ainda maiores que a dele. Ele fala que sinais e maravilhas nos perseguiriam. Onde estão esses sinais e maravilhas? O que nós estamos de fato fazendo e sendo guiados pelo Espírito Santo para vivermos essas histórias? Nós assumimos uma igreja em Guiné-Bissau, na África, recentemente. Fizemos uma grande campanha para levantar o recurso. O nosso objetivo era levantar, nessa primeira fase, 15 mil reais. O Senhor nos abençoou com 52 mil reais, 450 reais. 52.450 reais. E aí, no dia que eu fui comprar a passagem, uma irmã da igreja me liga e fala: pastor, não me leva a mal, mas eu tive um sonho e o Senhor apareceu com uma voz para mim e disse assim: diga aos pastores Jean e Juliana não comprarem a passagem, porque Guiné-Bissau vai entrar em guerra, eles não podem ir agora. Amados, tinha dinheiro, a agenda estava resolvida, já sabia o que fazer com os filhos, férias, tudo pronto, para comprar a passagem e ir. Aí alguém liga com uma ligação, nos acorda com uma ligação dessa, o que a gente faz? A gente obedece. Nós obedecemos. Passaram-se 3, 4 semanas, nós sentamos com outro casal de pastores na nossa igreja, que são os pastores missionários, são os pastores que são em contato com o pessoal da África, para tentar convencê-los dessa loucura, né? Tem o dinheiro, tem o recurso, tem a necessidade, amados. São 3 igrejas em Guiné-Bissau, uma delas tem 60 membros, eles se reúnem todo domingo debaixo de uma árvore. Temos 700 crianças que estamos cuidando lá, filhos de muçulmanos, sendo ensinados com a palavra de Deus, a ler e a escrever. E aí de repente uma irmãzinha liga falando de um sonho, poxa vida, né? Fala, não, está amarrado em nome de Jesus. Nessa reunião, com esse casal de pastores, o pastor Dagmar, que tem um jornal ali específico de Guiné-Bissau, ele entra e ele fica branco. E naquela reunião, ele vira o telefone dele para mim e me mostra o discurso do presidente dizendo que o país estava prestes a entrar em guerra. Um mês depois. Se nós obedecermos à voz do Senhor, deixa eu dizer algo a você, nós viveremos um mar se abrindo, nós viveremos o sobrenatural de Deus, nós viveremos a igreja original, a igreja genuína, a igreja dos últimos tempos, a igreja que confessará o nome de Jesus na terra como é no céu. O Senhor tem grandes coisas para fazer no meio de nós, amados. E é por isso que nós precisamos aceitar esse desafio e vivermos nessa vida de fé, porque deixa eu te dizer algo. Viver em cima do muro é a forma mais medíocre de ser cristão. É a forma mais medíocre de ser cristão. É aquela pessoa que às vezes vai, às vezes não vai. Às vezes ora, às vezes não ora. Às vezes lê a Bíblia, às vezes não lê. E o meu apelo para você nessa noite é de dar um passo de fé. Sair da postura de povo e ir para a postura de Moisés. Ser aquele que vai abrir o caminho para aqueles que virão. A igreja, a casa de oração, até aqui abriu o caminho para aqueles que virão. E você pode fazer parte disso também. Você pode fazer parte desse novo tempo. Há um novo tempo de Deus sendo derramado sobre você nessa vida, nesse momento, nessa noite, nesse tempo de aniversário, nesses últimos dias. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. É como se uma nova estação estivesse sendo estabelecida. E sabe algo muito interessante? Josué, que é o sucessor de Moisés, num determinado momento, de novo, lá no capítulo 1, versículo 1 de Josué, a palavra diz assim:
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão de novo. Cada um de nós tem um mar para passar. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, vamos agir, vamos viver esse tempo novo, vamos ouvir de Deus, ouvir do Senhor o que Ele tem para essa nova estação, porque eu creio que grandes coisas Ele fará. E eu digo a você nessa noite: dispõe-te em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você. Se você entende que nessa noite é uma noite de sair da postura de povo e entrar numa postura de Moisés, é um momento de estar disponível para o novo do Senhor. Se você deseja dar este passo de fé, eu quero convidar você para correr aqui na frente e receber uma oração, em nome de Jesus.